Bom dia, queridos colinautas do programa Q3, 11 horas e 7 minutos no dia de hoje, começando dentro do horário normal, mas já antecipando sempre alguns minutinhos. Eu quero dar bom dia a todos, muito obrigado aí pela presença, nós já temos aí pessoas no chat, né, Sandra? E dá bom dia então para Sandra. Bom dia, Sandra. Bom dia, como Valdemar, vai? Tudo bem? tudo bem? Tudo em ordem? E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colinautas do planeta que estão com a gente aqui no Q3, dia quente aqui em São Paulo. É um prazer receber vocês aqui. Lembrando que o Q3 vai ao ar aqui na AltV toda quinta-feira, 11 horas, e trata de todos os temas ligados à qualidade e gestão empresarial. Sejam bem-vindos. Muito bom. O tema de hoje fala do perfil do líder do futuro e para isso nós temos como convidado especial aqui Marcelo Canal. Bom dia, Marcelo, muito obrigado pela sua vinda. Bom dia. Bom dia, Sandra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse momento especial. Prazer é nosso. Muito bom. Marcelo, entre outras coisas, Marcelo tem um currículo extenso, depois vocês vão poder aos pouquinhos ir percebendo, nós vamos falando. Doutor em Psicologia Social pela PUC, pós-graduado em Administração pela FGV, membro da seção de Ciências Sociais da Universidade Livre de Ciências em Dornach. É Dornach? Dornach, isso. Dornach, Suíça. Suíça. Perto da Basileia. Perto da Basileia, né? Muito bem. Marcelo, então, é uma pessoa que teve também sua formação como executivo na Pirelli, Isso, né? Hering. Hoje é consultor de empresas bastante importantes aí, é um homem que está também na linha do vento em termos de conhecimento, gestão, trabalhando inovação, trabalhando gestão de mudança em organizações muito importantes aqui no país, organizações referência. Vamos ter oportunidade de aprender muito com ele. Eu vou direto ao tema e aos pouquinhos nós vamos falando sobre as possibilidades de você interagir conosco. Na tela vocês têm aí, né? Na tela vocês têm aí. Ah, ok, está faltando o VNC, tá vendo? O pessoal aqui, na interação, meu ponto aqui está falando que está faltando o VNC. 192-168-154. Repetindo, precisa repetir? Não. Muito bom. Então, nós temos aqui um conjunto de conhecimentos. Eu pediria ao Marcelo que introduzisse o tema no sentido, o que é que nós vamos debater hoje? De onde vem a sua, digamos, os seus fundamentos, as suas conclusões? Vem de um trabalho que você está fazendo de pesquisa. E pesquisa sobre o futuro do trabalho. Quer dizer, de um lado o trabalho está fazendo mudanças, por outro lado as gerações estão solicitando coisas completamente inesperadas para as empresas. E a grande novidade para nós vai faltar líder no futuro. As futuras gerações não têm expectativa de fazer carreira em empresa. Com tudo isso que a gente está vendo, gente, vai faltar líder nas empresas num futuro muito próximo. Estamos falando de 10 anos, não. Estamos falando de 3 a 5 anos. Vai faltar quem queira assumir a responsabilidade da condução dos processos. É isso? Exatamente. Vai faltar gente que queira fazer da sua vida um processo de desenvolvimento da carreira, um processo de mudança, de acompanhamento das mudanças na empresa. Hoje, o que as empresas vão precisar começar a aprender é que os grandes líderes vão ficar com elas 3 anos e depois eles vão sair. Mas esse cenário assim é tão dinâmico assim, 3 anos? Pois é muito dinâmico, Valdemar. Isso já vem sendo assinalado por esses grandes programas de trainees que a gente ouve falar, que os turnover desses programas é absurdo. Quer dizer, dentro do programa de trainee você já tem turnover. Já tem turnover. Quer dizer, nem termina um ano, aqueles 20 contratados, sobram 3. Olha que loucura. É isso aí. Então, as empresas estão se perguntando, será que os nossos programas de trainee estão errados ou a gente está selecionando gente errada, né, para vir para as empresas? Interessante, interessante. É porque, por outro lado, a gente também tem contato com bastante jovens. Também não é fácil acessar esses programas de trainee. Não é fácil. Não é verdade? Os programas parecem que estão tão formatados para uma geração anterior que não conversa com a geração jovem, né?
Interessante essa sua observação, porque a gente tem tido bastante contato com jovens. Eu estou me candidatando ao programa de trainee, participei da dinâmica, não sei o quê, fui ali, mandei meu currículo e tal, e não acontece. A seleção, às vezes, fica, como você falou, talvez ele esteja formatado para uma outra geração. Para uma outra geração, para a geração dos líderes que estão hoje no exercício, que são chamadas geração Y. A geração Y, 50% dos CEOs, dos presidentes de negócios hoje na empresa, é geração Y. É interessante você trazer esse contexto. Vamos olhar um pouquinho sobre essa questão de geração X, geração Y, etc. Na tela você trouxe aqui para a nossa visão as várias, como são conhecidas as várias gerações. Geração B, geração X, Y, M, I. Qual é essa grande... Por que esse cluster? Pois tem um caminho muito simples que a gente pode rapidamente enxergar isso, Ademar. A geração B, né, é a geração daquilo que se formou como os empresários que a gente conhece hoje. Então, logo no pós-guerra, as famílias tradicionais perderam seu patrimônio e surgiram aquelas pessoas que, através do trabalho, formaram grandes patrimônios. Nós conhecemos eles hoje como os empresários. Que é o B do sentido de baby boomer, não é do isso? Baby boomer, isso mesmo. A gente ouve muito esse termo, etc. Por que chamar essa geração de boomer? Boomers, porque logo depois da guerra, com a volta dos homens às famílias, então começou, né? Naquela época não tinha anticoncepcional, olha que coisa interessante, não existia anticoncepcional. Então, isso só surgiu os multibebês, exatamente. Então, houve uma explosão demográfica no mundo inteiro. Os concepcionais só surgiram em 65. Isso faz parte da geração X. Então, vocês já ouviram, muitos já ouviram esse termo baby boomer, agora está ficar claro por que esse grupo foi chamado. Então, é uma característica demográfica, né, porque está ligado a uma época, mas tem, vamos dizer assim, tem algumas características, pode ser psicográficas, de comportamento? Psicossociais. Onde vem aí, digamos, essa característica que o Marcelo está apontando do empreendedorismo. Quer dizer, as pessoas que passaram a trabalhar, passaram a empreender, criaram suas organizações e hoje são os empresários que criaram um grande patrimônio. Então, foi acabando aqueles grandes nomes, né, de famílias tradicionais com muito patrimônio, e foram surgindo, então, agora esses empresários. Né? Aí o que aconteceu? Esses homens foram para o negócio, né, e logo em seguida, então, foi a vez das mulheres. Por isso é a geração X. Então, a geração X, a partir de 60, começa a fazer uma revolução, porque as mulheres começam a reconhecer que elas querem ter uma autorrealização além da família. Uma pergunta, quando você fala em geração X, 60 a 74, você está se referindo à data de nascimento ou a período a pessoa entrou no mercado de trabalho? Isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de 46 a 60... com certeza nós estamos vinculando a datas de nascimento, né? Porque a guerra terminou em 44, 45, e em 46 começou a surgir, então, essa geração. Quando a gente fala em 60, é data de nascimento ou data, vamos dizer assim, onde as pessoas estavam no mercado de trabalho? Não, é data de nascimento. Então, são as duas coisas. A sociedade, em 60... passa a trazer esses elementos novos para o mundo e essa geração nasce nesse novo berço. Entendi. Né? Então, mas então nós estamos falando aí da ruptura, digamos, da ruptura ou da entrada de 1960, nós estamos falando da entrada da terceira onda, que é a terceira onda de serviços, de informações, do TOEFL. Exatamente. Então, este é o período, quer dizer, no nascimento dos computadores, da informática, etc. Então, aqui, o que a gente está dando uma atenção? A gente está olhando para o mundo e para a sociedade como um todo, fazendo um movimento, né? Então, essa geração que chega nesse período. Nesse período, período 60. Aí, o que acontece? Essa geração dessas mulheres trabalhando, etc., elas geram, né, a geração Y. Né? Os filhos da geração X começam a nascer.
Essa geração Y é quem hoje está com 40 anos Você tem na liderança. tem na tela Tá aí, certo? a geração Y, ela nasce no período 74, 88. Não é? Então, É isso que nós hoje, estamos falando. né, estão por volta de 40 anos, e aonde eles estão? O que eles trouxeram? Né? Se a geração X trouxe a importância da mulher no reconhecimento social e todas as mudanças sociais relacionadas ao novo entendimento do papel da mulher na sociedade, a geração Y vai falar assim, não, o negócio é qualidade de vida, que morrer de trabalhar que nem meu pai, chega tarde que nem minha mãe, né? Não, nós temos que preservar a qualidade de vida. Então, tem uma coisa extraordinária que essa geração trouxe, que foram os primórdios do conceito da sustentabilidade. Então, mas na verdade eles nasceram de uma geração Woodstock. Woodstock. Não é? Porque a gente está falando de 674, quer dizer, na verdade, muitos deles devem ter nascido provavelmente em aldeias, né, o pessoal que nasce lá em Mauá, lá, né, que fica lá na Bahia, em Troncoso. Então, essa é uma... Haribebe. Quer dizer, essa é uma criança que nasceu com esse contexto, não obrigatoriamente, mas era esse o cenário onde ele nasceu. Que no mundo inteiro, então, quer dizer, tem muitos italianos no Brasil procurando essas praias, então, essa geração Y, ela tem essa característica dos pais serem imigrantes. Olha que interessante, o Mena Barreto já está dando a contribuição dele aqui, ele está falando assim, oba, sou da geração X, do predomínio ou da ascensão das mulheres. Isso mesmo. Isso mesmo. Então tá, né? Muito bem. Então, essa geração Y é que hoje está, segundo o seu estudo, suas pesquisas, está na liderança, está, digamos, ocupando os cargos nas organizações. Isso mesmo. É isso. Só que, como cada geração faz uma contribuição, mas ele tem uma crítica da geração seguinte, né? Então, a geração de hoje olha para esses CEOs e fala assim, happy hour, qualidade de vida, você está voltado para você mesmo e pouco voltado para propósitos sociais. Então, o que está acontecendo é que a geração M, as novas gerações estão entrando aí, eles não acreditam que empresa, líder, governo possa representá-los. Então, eles não estão aderindo ao modelo. Então, há uma forte tendência dessa geração buscar soluções a partir deles próprios, quer dizer, profissionais liberais, profissionais autônomos. Né? Eu não vou colocar minha vida 10 anos numa empresa para depois a empresa não precisar de mim e me dispensar, como dispensou meu pai, como dispensou minha mãe. Então, isso que a gente está vendo é altamente crítico para ele. Ele fala assim, não estou nessa, né? Nada a ver, né? Na pesquisa a gente chama a geração do nada a ver. Nada a ver trabalhar até as 10 horas da noite que nem meu pai. Mas uma vez eu vou aqui fazer eu acho que eu já contei essa história no Q3, nesses 4 horas de programa, mas sempre vale a pena relembrar uma história. Estávamos, Vera Jangrande, aquela grande ombudsman do Pão de Açúcar, aquela grande mulher líder, a primeira rotariana brasileira, primeira mulher rotariana. Ela foi da geração B, mas ela rompeu, ela antecipou a geração X, porque a Vera Jangrande foi a primeira mulher rotariana, que é um paradigma importante. Vamos Vera Jangrande, numa palestra, e Henrique Aranovitch, que era o responsável pela qualidade na TAM, fazendo uma palestra, na verdade estávamos abrindo a primeira palestra do universo da qualidade. E nessa ocasião falávamos sobre, o Aranovitch falava que ele chegava às 5h30 da manhã lá na TAM, junto com o comandante, para olhar a pista, para olhar os aviões, para olhar o turnaround, como é que acontecia, etc, etc. Aí a Vera contando um pouquinho das reuniões do Pão de Açúcar, aquela reunião de 7 da manhã, de segunda-feira, né, que o Abílio presidia e tal. E um jovem na plateia, um jovem executivo na plateia, levantou e falou assim, vocês estão falando aí de empresas, Pão de Açúcar, TAM e tal. Onde está a qualidade de vida nessas empresas? Aí a Vera falou assim, posso responder essa pergunta? O senhor trabalha onde?
Ah, eu sou o gerente de recursos humanos do McDonald's. Muito bem, senhor fulano. Para que o senhor possa estar aqui agora às 4 horas da tarde assistindo uma palestra, eu e o Ryan, que era o antigo presidente do McDonald's, trabalhamos até muito tarde. Então é interessante que, às vezes, essa geração que fala de qualidade de vida esquece um pouquinho de quem veio antes, que permite a eles hoje terem esse posicionamento, mas que alguém antes dele trabalhou até muito tarde para que um jovem gerente de recursos humanos de uma grande companhia pudesse às 4h30 da tarde estar numa palestra, enquanto talvez num outro ciclo eles estivessem trabalhando, atendendo o serviço. Então é realmente assim, não pode haver, eu acho que é muito importante isso, não pode haver esta crítica como preconceito. Claro. Tem que haver um reconhecimento que eu ontem num final de trabalho com o cliente, falava com a nossa equipe lá, aquela questão do Sir Isaac Newton, que eu sempre trago e sempre quero lembrar. Uma frase que eu considero uma das frases lapidares da humanidade. Se eu enxerguei o que eu enxerguei, é porque eu subi no ombro de gigantes. Maravilha. Essa frase do Newton é uma frase fabulosa, porque ele reconhece, vamos dizer assim, que ele enxergou algo diferente. Mas que ele reconhece também que, para ele chegar lá, ele se baseou em todos que vieram antes. É isso. É isso mesmo. Não é? É. Bom, palavra com o Marcelo. Então, isso que o Valdemar traz, né, dessa visão, né, que as novas gerações precisam ter. Né? Eu faço um trabalho de acompanhamento desses líderes para eles justamente, geração Y, fazer a ligação com essa geração. E o que a gente os orienta é que eles não podem, por terem trabalhado muito, se apresentarem como pessoas infelizes. Quer dizer, trabalhei, estou cansado, levantei às 5 horas da manhã para chegar aqui e estou feliz e realizado. Isso nos dá uma nova ponta para onde está indo os medidores de sustentabilidade de qualidade, que é o FIB. Né? Quer dizer, uma grande tendência mundial hoje é questionar o PIB, né, o Produto Interno Bruto, pelo FIB, o Felicidade Interna Bruta. Né? Quer dizer, como é que é o resultado desse balanço? Tudo isso que você fez te tornou um homem mais feliz? Te tornou uma mulher mais feliz? Então não reclame. Chegue cansado à noite, né, com a gravata, com o paletó, né, realizado, satisfeito. Isso. Eu acho que esse é uma característica, que é isso até que se busca hoje em dia. Quer dizer, você sabe que nós temos na comunidade, esse programa, além de se realizar toda quinta-feira, 11 horas, aqui na UTV, ele se realiza 7 dias por semana, 24 horas por dia na nossa comunidade. Tem debate o tempo todo e tal. E uma das questões que a gente estava debatendo, a questão até a Camila que abriu essa questão do workaholic. Certo. Não é? Workaholic, etc., que é um termo usado muito por uma geração anterior, etc. Mas daqui a pouco, no meio da discussão, apareceu os work lovers. Work lovers. Que são pessoas que gostam de fazer. Pergunto, será que o Picasso, será que Dalí, será que, enfim, algum artista... será que a Madonna... ela fica lá, não, tem que ensaiar hoje, não sei o quê. Não, são pessoas que curtem muito o que fazem. O próprio Jô Soares, ele tem expressado isso em público, né? Ele gosta muito do que faz. E como ele gosta muito do que faz, ele não se cansa do que faz. Uhum. Não é? Sandra? Vamos falar um pouquinho com os qualinautas? Por favor. Vamos lá, então. Roland Telas fala o seguinte: trabalhar até tarde significa falta de capacidade de organização. Então, para ele, uma visão diferente do que a gente está discutindo aqui um pouquinho. O Silvio Igor está falando o seguinte: faltou a geração Coca-Cola, como dizia Renato Russo. Muito bem. Roland Telas, mas existe outro critério. Tudo no mundo mudou nos anos 60, não importando a idade de quem estava trabalhando na ocasião. Depois dos anos 60... ele diz aqui que os fatos apenas sofreram pequenas modificações. É correto isso? Eu acho que ele tem razão. Por quando a gente pensa numa geração que já vem vindo aí, nem é tema do nosso encontro de hoje, que é a geração I, aí nós vamos ver, aí, Valdemar, nós vamos assistir mudanças
abruptas. A geração que vem aí é uma geração que tem estruturas orgânicas modificadas, os bebês que estão chegando. Okay. E ele tem razão nisso. Quer dizer, até agora a gente está falando de mudanças sociais e comportamentais, Isso. né? Isso. Daqui a pouco vem vindo uma geração aí que tem mudanças estruturais do ponto de vista perceptivo. Isso. Vamos aprofundar essa questão que eu acho muito relevante. Quase um ciborguezinhos, não? Porque a gente está com condições hoje de interferir no processo genético. Na hora que eu interfiro no processo genético, eu interfiro no processo de absorção de alimentos, eu coloco mais vitamina, menos isso, mais aquilo na alimentação, eu estou interferindo, né, na estrutura do ser humano, é isso? É exatamente isso. Bom, só queria lembrar uma coisa também que a gente precisa... Eu não gosto muito de fazer generalizações. Então, assim, precisa lembrar também, acho que foi o Roland Telas que falou, Sim. a questão do trabalhar até tarde. Às vezes é uma questão de biorritmo, viu? Eu conheço muita gente que trabalha até tarde, mas que para ele vamos dizer assim, não tem essa diferença. Então tem pessoas que gostam de levantar cedo, e aí começam sua energia logo cedo no dia, e tradicionalmente terminam o expediente entre 5 e 6 horas. Mas existem pessoas que começam o seu expediente mais tarde. E aí o que é tarde para essa pessoa é meio expediente para outra. Então, precisa observar um pouquinho isso para a gente não generalizar. Muito bem. Nós começamos a entrevista aqui falando sobre a questão da falta de líderes, né? Para daqui 2 ou 3 anos, enfim. O Antônio Carlos Andrade, lá de Cachoeira do Itapimirim, no Espírito Santo, fala o seguinte: concordo com a afirmação a respeito da falta de líderes. Sou professor universitário e vejo a deficiência de espírito de liderança nos graduandos de hoje. Então, professor, quando a gente pensa em líder, é porque a gente está pensando num modelo de liderança que está hoje estabelecido, que é o trabalho em equipe, a geração de resultados dentro da gestão da empresa, né? O modelo de liderança hoje, para a gente ser mais exato, é um modelo de liderança de responsabilidade social orientado por propósito. Então, essa turma, com essa expectativa, não encontrando na empresa a possibilidade de realizar esse seu sonho, aí ele tá fora. Mas é uma geração extremamente orientada por propósitos, né? Eles não estão encontrando em governo, empresas, instituições, lugares de representação do propósito. Então, por exemplo, empresas, que eu vou citar alguns nomes, a gente não tem essa questão de citar. Por exemplo, a gente tem empresas que já vêm trilhando esse caminho, Boticário, Natura, que são empresas, a próprio Body Shop Internacional, claro, que tem um propósito, ou pelo menos se coloca dentro de um propósito, né, ligado à sustentabilidade, natureza, etc. Existem outras organizações cujo propósito, em princípio, é a saúde. Então, enfim, então você está dizendo o seguinte, que além do significado do negócio da organização, as organizações precisam descobrir um pouco mais, dar um passo além para receberem um significado novo? Exatamente, Valdemar. E o que nos mostra com clareza é que certos produtos e serviços facilitam, torna mais óbvio a ligação do negócio com o propósito. Quando você cita a área de saúde e a área de cosméticos, quer dizer, é o bem-estar bem, né? Quer dizer, como estar bem comigo, estar bem com o mundo. Quer dizer, esse é o grande propósito da Natura. E a gente sabe que isso é verdadeiro, porque ela precisa de óleos essenciais da natureza, ela busca o bem-estar das pessoas. Quer dizer, as pessoas que buscam bem-estar, buscam aquela linha de condução para a sua própria vida, né? Então, cada vez mais, os propósitos individuais, quando podem ser encontrados na missão da empresa, então isso é talvez a grande mudança que isso vai precisar acontecer na forma de organização do trabalho. Quer dizer, então nós estamos falando que vai precisar mudar as relações trabalhistas. Quer dizer, quem precisa estar à frente disso é a área do RH.
que precisa começar a entender essas relações, de buscar esse pessoal, né, num outro formato de relação trabalhista. Né? É o teletrabalho, é trabalhar em casa, trabalhar pelo laptop, né, fazer chats eletrônicos como nós estamos fazendo aqui, e isso independente de ter que estar lá, na unidade do negócio. Muitos anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor lá na IBM, e o diretor de recursos humanos, nos anos 90, falou: nós já estamos prontos para o home office. Olha aí. Nós chegamos à conclusão de que existem pessoas que precisam ter uma estrutura física no qual produzirem. E existem pessoas que têm esse sentido de se envolver com o que fazem, gostar do que fazem, estarão fazendo o que fazem em qualquer lugar. Então elas não precisam estar fisicamente conosco aqui. Então, na década de 90, já a IBM já estava preparada e começando a implantar esse conceito de home office. Bom, temos um intervalo. Só um entendimento, rapidamente, da questão do Roland, que ele falou sobre trabalhar até tarde. E o Meda Barreto abriu aqui um pouquinho o tema. Acho que o Roland mencionou trabalhar até tarde como trabalhar muito tempo. O cara que começa seu dia às 9 da manhã e termina às 10 da noite. Legal. É isso, Roland? Já a colocação do Valdemar diz respeito à divisão do dia para o período de trabalho, período de maior produtividade. Muito bem. Legal. Então, acho que a resposta para ele é o que a gente realmente deve identificar nessa pessoa que trabalha muito logo cedo e até tarde, ao final do dia, qual é o seu balanço de realização pessoal. Né? O Valdemar falou, quem trabalha muito e gosta do que faz, não se cansa. Então, ele levanta cedo e trabalha até tarde, mas no final do dia, qual que é o seu FIB? Qual que é a sua felicidade interna bruta? Quer dizer, como é que está o pique dele? Como é que está a energia dele? O que ele te conta do que ele fez durante todas essas horas? Né? Esse é o indicador. Né? Então, e isso é muito particular. Né? Então, o sistema de mapeamento de lideranças hoje precisa levar em consideração isso, Valdemar. Quer dizer, não é um padrão. Então, nós temos um sistema que é onde está baseada a nossa pesquisa, que é o fator NH, que ele identifica esse FIB individual. Né? Então, é o biorritmo da pessoa, é a idade da pessoa, a visão da pessoa, né? Os seus princípios e valores, as suas âncoras, né? A sua rede de relacionamento. Isso me conta melhor de quem você é, mais do que competência funcional. Então, o que está acontecendo com as empresas hoje é que elas estão buscando esses novos líderes baseados no que a área de recursos humanos chama de competência funcional, quer dizer, conhecimento de planejamento estratégico, comunicação. Isso não pega, não identifica a pessoa. Ok. Pessoal, vamos para o intervalo rapidinho, vamos falar do fator NH e vamos concluir esse aprendizado importante do dia de hoje. Até já. Olá, pessoal, estamos hoje aqui com o Marcelo Canal, um grande especialista na área comportamental, tem o seu trabalho através da sua empresa. Qual é o site da sua empresa, Marcelo? É www.defato.net. Defato.net. Okay. De fato é uma sigla, Desenvolvimento, Família, Trabalho e Organizações, Instituto De Fato. Ok. Lá você encontra também bastante material sobre esse tema. Todo o material de pesquisa é disponível. Nós temos um coach eletrônico acessível, lídernofuturo.com.br. Fala um pouquinho sobre isso. Pessoal, isso é muito interessante, por favor. Pois é. Um grande cliente nosso, preocupado com o turnover dos seus programas de liderança já há 3 anos, questionou que se ele tivesse realmente alinhado com as necessidades das novas gerações e nos pediu para fazer um mapeamento, porque o nosso sistema de mapeamento, o fator NH, como eu coloquei, ele é um mapeador que é customizado, quer dizer, ele é preparado para você que interage com ele em função de dados cadastrais que você coloca no sistema. Idade, ele faz um cadastro, em função desse cadastro ele fala assim, então você é uma pessoa assim, que tem esses valores, então como é que você lida com essa situação, com aquela outra? Então ele gera um imperativo com você em função dos seus dados pessoais, né? E diz para você, olha, com esse perfil,
nesse momento da sua vida, você pode ser uma pessoa muito interessante para atuar em organizações dessa natureza, nessa posição, contribuindo assim. Então, ele é ele vai fazer uma direção. Tá? Isso é o nosso lidernofuturo.com.br. Eu tenho ido para as universidades trabalhar com os jovens estudantes, disponibilizando o sistema para eles, porque esse nosso cliente, ele está muito interessado em conhecer essa geração. Então, o que a gente faz? A gente troca. Eu disponibilizo para você um mapeador e você me permite que eu use a informação para pesquisa. No final, eu vou editar o seu perfil comparado com as gerações. E você falou aqui uma coisa importante, quer dizer, das competências tradicionais versus identidade biográfica. Biográfica. Tá? Então, a identidade biográfica é como cada um, independente da idade, vai respondendo a perguntas da carreira. Valdemar, um jovem que está na universidade, qual é a pergunta dele? Onde eu quero estar na vida e no mundo, em relação ao trabalho? A hora que ele responde onde eu quero estar, a próxima pergunta é como eu quero estar nesse lugar? E aí ele começa a entrar, né, a responder o como eu quero estar nesse lugar. Quando ele responde como eu quero estar, esse lugar, onde estou, como quero estar, aí vem uma outra pergunta, para que causa? Quer dizer, o final do seu trabalho vai para onde? Então, essas são perguntas biográficas. Então, o sistema é capaz de identificar a pergunta que você está fazendo. E ele fala assim, você biograficamente então está lidando com essa pergunta. E ele te orienta em relação à sua pergunta, entendeu? O fato de ter a idade é que existe mesmo um indicador biográfico, quer dizer, a cada 7 anos, essa pergunta precisa ter sido respondida. Entendi. E pode ter pessoas que, muito jovens, têm perguntas que biograficamente são muito avançadas. Aí o sistema chama, você é um alto potencial. Muito bem. Tá bom? Eu quero agradecer e parabenizar as questões aqui, realmente muito inteligentes aqui, que eu estou recebendo dos Qualinautas. Parabéns. Eu quero pedir um pouquinho de paciência também, gradativamente. A gente vai colocando durante o programa e também na nossa comunidade Q3 no Mundo da Excelência no Orkut. Mandar um abraço, então, para Camila Orlandini, para o Eninho, para o Mena Barreto, para o Silvio Igor, professor Renato Chaves, Roland Telas, Antônio Carlos Andrade, JP Sarli. Muito obrigada. E o Eninho está perguntando o seguinte, quero saber como posso rever o programa na faculdade. Tem como passar aos alunos? Tem sim, Eninho. Muito obrigada também pela sua participação e por levar os seus alunos também ao programa. Basta você acessar a partir de amanhã o nosso Videolog Q3 no endereço www.videolog.programa Q3. Então, repetindo, www.videolog.programa Q3. Lá você tem mais de 150 programas para você indicar aos seus alunos. E tem também o On Demand aqui da UTV, então não se esqueça. Então, o On Demand ainda está pouquinho, ainda tem 5, 6. Lá você, no Videolog você encontra mais de de hoje, 20. O programa de hoje você pode assistir. Com sempre, certeza. toda semana, o programa da semana está disponível no Videolog da UTV. No nosso Videolog você encontra historicamente, quer dizer, você encontra os programas desde o começo. E aqui é sempre o programa da semana, exatamente. Mena Barreto quer saber o seguinte, já fazendo um contraponto com tantos cursos de liderança, estímulos à formação de líderes, enfim, não corremos o risco inverso de acabarmos por ter, como se diz popularmente, muito cacique para pouco índio? Legal, Mena Barreto. Essa é uma pergunta muito importante para nós. A chave para o entendimento disso é o seguinte, nós temos uma tendência de chamar de líder aquilo que o fator NH chama de apenas líder diretivo. A liderança, ela amadurece biograficamente. De um líder diretivo, biograficamente você passa a ser um líder agregador. Um líder agregador amadurece para um líder inspirador. Um líder inspirador amadurece para um líder servidor. Então, a gente tem a tendência de chamar de liderança aquilo que é apenas o líder diretivo. Né? O processo biográfico permite que a gente veja o amadurecimento, ou seja, quanto você consegue atingir em torno de si o resultado do que você faz. Quer dizer, na verdade, são as várias, como se fosse num balance scorecard, atingir mais perspectivas além da financeira. Exato, quer dizer, não é? Tem a financeira, né? Quer dizer,
quanto você consegue construir relações através do resultado do que você faz. Isso é líder. Quer dizer, existiram líderes no passado que destruíram o mundo. Né? Então, o balanço, quer dizer, o FIB da liderança, o fator de felicidade interna bruta é quanto você conseguiu construir à sua volta de relações permanentes com base no resultado do que você fez. Muito bom. Você falou sobre líderes negativos. O Mena Barreto fala o seguinte, isso tudo é muito relativo. Líderes são líderes, bons ou maus. Ninguém nega que Hitler foi um grande líder. O presidente da Coreia do Norte, que está fazendo uma bagunça no mundo, é um grande líder, inegavelmente. Assim, nesse perfil de um líder de uma empresa, sem esse comprometimento social, pode sim ser um grande líder e estar nessa nossa concepção, usando mal a sua liderança. O professor Renato Chaves complementa. Com certeza, Mena, mas será que a partir da atualidade podemos ainda chamar tais pessoas de líderes? Podemos? Infelizmente, sob o ponto de vista do poder que essas pessoas têm, né, eles são chamados de líder, mas sobre aquilo que o Mena falou, da responsabilidade social, isso nos coloca dentro do conceito de mundo, de economia que nós estamos desenvolvendo, que é a sustentabilidade. Esses líderes não têm sustentabilidade. Eles não permanecem. Tá. Roland Telas, aproveitando, fala o seguinte, por falar em líderes, né, que permanecem, Roland Telas, Nestlé, Itaú, Bradesco, Souza Cruz, Sadia, têm lideranças estáveis e tradicionais. Como é que a gente explica isso? Não se explica. Eu tenho a resposta, mas é uma resposta delicada, porque a gente vai ter que questionar a sustentabilidade do produto dessas empresas. Quer dizer, qual é a sustentabilidade do produto da Souza Cruz e qual é a sustentabilidade do produto da Natura que foi mencionado aqui, né? Quer dizer, será que você consegue entender isso, né? Vamos aprofundar um pouco mais, quer dizer, essa questão das lideranças. Eu acho que no começo do programa você falou, quer dizer, a tendência é que as pessoas estão cada vez mais querendo ficar menos nas organizações. Não é isso mesmo. Eu acho que aí uma das características importantes para estes líderes do futuro é a paciência e a persistência. Por quê? Porque já que o pessoal está querendo sair tanto, aquele cara que for mais paciente e até mais persistente, tem bastante chance de, num processo de quem vai substituir quem, ficar. Quer dizer, eu acho que também, veja, não há estratégia boa ou ruim, não é? Para cada ambiente tem que haver uma estratégia. Que legal. Pode ser que o seguinte, quem ficou possa evoluir na organização, mas talvez pague um preço um pouco maior do que esse outro que simplesmente deixou a organização e foi buscar a felicidade. Gente, o Valdemar acabou de dar uma aula sobre fator biográfico. É exatamente isso. Quer dizer, paciência e persistência é um fator biográfico, né? Então, é natural que o jovem, né, não tem paciência. Ele está cheio dessa bagunça, ele quer ver as coisas rapidamente transformadas. E a paciência e a persistência é um fator biográfico de maturidade interna. E que uma pessoa pode ter, independente da idade. É exatamente isso. Ok. Continuando, chefe. Vamos lá, então. Tem uma questão aqui do Mena Barreto, que é uma dúvida minha também. É bem interessante. Sandra, poderíamos abusar do nosso convidado e pedir a ele que faça uma distinção entre liderança e carisma? O líder, considerando, claro, o aspecto empresarial, que é o nosso tema, tem que necessariamente ser uma pessoa carismática ou deve ter preparo, formação para exercer a liderança? Que legal. Então, a liderança é um fator que nós podemos objetivar no mapeamento da competência, tá certo? O carisma é um fator subjetivo, de comunicação, de convencimento, né? Claro que o carisma também pode ser mapeado, né, Valdemar? A atitude, gesto, né? A comunicação subliminar, quer dizer, a pessoa, vamos falar,
português, claro, a pessoa que numa conversa se mostra onde estão as suas mãos, ela também mostra onde estão os seus pensamentos. Então, essa pessoa tem de ser uma pessoa muito carismática, né? O carisma, portanto, é o resultado de uma participação integral do ser humano naquilo que ele está comprometido. E a liderança é uma participação parcial. Agora, eu acho que é interessante essa questão. Eu gostaria só de fazer o seguinte comentário, que a gente até tem batido um pouco nessa questão. Se a pessoa tem um carisma e, portanto, ela é até por esse carisma levada a uma liderança, ela não pode simplesmente se deitar nos louros dessa liderança e achar que não tem que se preparar, porque, veja, como aconteceu, quer dizer, se você tem aí um trabalho, você tem um carisma para ser um líder sindical, ok. Agora, se você quer ocupar um cargo de gestor, você quer ocupar um cargo público, se você quer prestar um serviço à sociedade, não apenas ao seu sindicato, você tem que se preparar, sim, você tem que se preparar, conhecer um pouco de economia, conhecer um pouco de finanças. Então, veja, dependendo do estágio em que você está ou do grupo que você está liderando, muitas vezes o carisma e aquela competência intrínseca que você tem não é suficiente para você ocupar um nível maior. Não é um pouco assim também? O mundo está se tornando complexo, né, Valdemar? Não dá para você ficar especializado naquele setor da sua formação básica, da sua experiência, do seu conhecimento, né? O carisma precisa permear todas as outras áreas do conhecimento. Senão assim, você fica preconceituado. Eu acho que assim como a gente falou em persistência e paciência, eu acho que aqui são os dois Cs, que é o carisma e a competência. Porque não adianta ser só o carisma sem você se preparar para exercer aquela função para o qual o seu carisma te levou à liderança. Isso mesmo, quer dizer, o resultado do que você faz e a forma como você faz isso, né, é que mostra a continuidade, né, e o desenvolvimento do perfil da liderança. Bom, vamos olhar um pouquinho, para finalizar o programa, a geração M no Brasil, esse estudo que você está conduzindo. Na tela, vocês têm aqui, que essa geração M são jovens de 15 a 28 anos, que aparece como 67% dos que preferem surfar na web e assistir TV. Isso mesmo. Eu quero fazer uma ressalva importante aqui, que parte dessa pesquisa original foi conduzida por uma grande amiga nossa, Rose Saldiva. E ela me orientou em toda a parte inicial dessa pesquisa, e nós perdemos há pouco tempo essa grande pesquisadora, essa grande cientista social, e ela que me ajudou a montar isso, e ela que orientou grande parte dessa pesquisa, a Rose Saldiva. Muito bem. E aí, qual é o cenário que você tem e quais são as conclusões que você tem a partir daí? O que nós vemos é que, então, há uma diferença importante que foi citado pelos nossos participantes do perfil entre os rapazes e as moças, né? Os rapazes excessivamente, né, focados em resultados, e as moças mais globais, né, e olhando a vida de uma forma mais integral, né? O que, como o mundo está exigindo uma compreensão dos processos mais globais, as mulheres, nesse sentido, têm um avanço em relação ao desempenho dessas funções, e a gente vê os papéis que elas hoje estão podendo ocupar em postos chaves de decisão social, político, no mundo inteiro, né? Então, isso é uma característica que aparece. O que eu quero dizer com isso? Rapazes, né? Se ampliem, rapazes, vá desenvolver outros conhecimentos, quer dizer, autodesenvolvimento. Por outro lado, as mulheres também estão se questionando em relação ao que é essencial para si, né? Então, no coaching que a gente faz em relação aos homens e às mulheres, a gente percebe que as mulheres estão na dúvida de buscar um foco de direcionamento para sua autorrealização.
E os rapazes, ao contrário, estão tão focados que não estão olhando tudo que está acontecendo à sua volta, né? Eu acho que é muito interessante essa mensagem, né? Quer dizer, jovens, mulher, futebol e cerveja não é tudo na vida. É isso aí. É isso. Quer dizer, precisa ampliar um pouco essa visão e integrar mais. E, moças, foco. Apesar da capacidade que vocês têm de trabalhar com contextos muito diversos e diferentes, procura organizar, não é? Um pouco esse foco. Vocês podem ser excelentes médicas, dentistas, psicólogas, terapeutas, enfim, mas escolha pelo menos um caminho, né? Porque ajuda muito, a gente tem percebido isso, né, Sandra? É verdade. O pessoal realmente tem tantas qualidades que às vezes é difícil dar um foco. Então, essa questão da prioridade é uma questão muito importante para as mulheres que a gente tem tido contato com elas, né? Você tem aí um perfil. Esse perfil a gente pode postar na comunidade? Pode, claro. Isso, podemos toda a continuar. Disponível. Essa né? informação foi a partir da comunidade, por isso ela é da comunidade. Não é? E aí você tem alguma forma de interagir conosco, a gente manda as perguntas para você, você por favor. retorna, etc. Com certeza. Porque vai ser então. muito rico essa nossa interação, porque nós estamos falando exatamente muito com essa geração, também muito com a geração M, né? Exatamente. Hoje eles realmente me surpreenderam. Me surpreenderam porque foram muitas questões. Então tá aí, a gente já fez uma solicitação, eu vou passar depois para vocês as questões e em contrapartida a gente posta na comunidade. Isso, então eu você me vai comprometo a trabalhar em cima de perguntas, porque tem perguntas aqui que nós vamos ter que pesquisar e buscar ainda a resposta. Muito interessante. Isso vocês só sabem as que eu passei durante o intervalo. Você não sabe Vocês não o têm que ela nos noção. contou aqui. Pessoal, vamos dar um agradecimento aí para o pessoal que está conosco. Realmente, assim, cada dia o programa vem se superando, a cada dia. Hoje o programa é muito especial, né, Sandra? Muito especial. As questões muito bem colocadas, contextualizadas, enfim. Vamos dar agradecimento, depois eu vou agradecer ao Marcelo, a presença Então, parabéns dele. aí, muito obrigada a participação de algumas das pessoas, eu vou dizer aqui o nome, JP Sarli, Antônio Carlos Andrade, Roland Telas, professor Renato Chaves, Silvio Igor, Mena Barreto, Eninho, Camilo Landini, muito obrigada pela participação de vocês e eu aguardo vocês então a semana que vem aqui no Q3. E todos ganharam já o acesso ao site do Marcelo para fazer, digamos, como é que você chama? Seu perfil biográfico? Perfil biográfico. Perfil biográfico. Lidernofuturo.com.br. Sandra está colocando tá bom? no chat. Você entra e, professor Renato, estamos à disposição das universidades para continuar essa conversa com os jovens, porque é nesse âmbito de preparação para o mundo que nós estamos comprometidos. Ah, e mais uma coisa, JP Sarli, você pode postar novamente o link do programa no Videolog que eu não encontrei. Posso sim, vou dizer novamente. www.videolog.tv/programa Q3. Muito bom. Marcelo, muito obrigado pela sua vida, muito simpático. Olha, a convivência com o Marcelo é algo muito agradável, viu? Porque é uma pessoa assim que a gente se sente a vontade dele no que ele faz, o ânimo. Ele é uma pessoa que provavelmente pode até parar de trabalhar cedo no dia, mas eu acho que ele está ligado assim o tempo todo nesse. Não é? Eu também sou um workload. Por isso que a gente está aqui realmente fazendo o que a gente faz e com essa vontade toda, né, que a gente faz. Pessoal, até a semana que vem. Q3, Mundo da Excelência, AllTV, 11 horas. Muito obrigado. Obrigado.